Olá, meus irmãos. Paz do Senhor. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Glória a Deus. Abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário. Glória a Deus. Deus tem uma bênção preparada para o seu coração. Amém? Palavra viva e eficaz do Senhor. Dia 16 de abril de 2023. Livro de Josué, capítulo 13, versículo 1, até o capítulo 14, versículo 15. Era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que ainda fica é esta, todos os termos dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está em frente ao Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se diz ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu e o Asdodeu, o Asqueloneu, o Giteu e o Ecroneu, e os Aveus, desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, até o termo dos amoreus, como também a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas desde o Líbano até Misefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Então somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos, e a meia tribo de Manassés, com o qual os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, além do Jordão, para o Oriente, assim como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Sion, rei dos amoreus, que reinam em Esbom, até o termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Jesureus, e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salcá, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Porém os filhos de Israel não expulsaram os Jesureus, nem os Maacateus. Antes, Jesur e Maacate ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Então somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha falado. Assim Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e foi o seu limite desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibon e Bamotebal, e Betbal, Meon, e Jaza, e Kedemote, e Mefaate, e Kiriataim e Sibma, e Zaretsar, no monte do vale, Bet-peor e Asdod e Pisga, Bet-Gesimote, e todas as cidades das campinas, e todo o reino de Sion, rei dos amoreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi e Requem, Ezur e Ur e Reba, príncipes de Sion, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram à espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. E o termo dos filhos de Ruben ficou sendo o Jordão e os seus limites. Essa foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jazer e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está em frente de Rabá. E desde Esbom até Ramate Mispá e Betonim, e desde Maanaim até o termo de Debir. E no vale Bet-Arã e Bet-Nimrá, e Sucote e Zafon, que ficara do restante do reino de Sion, em Esbom, o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar
de Quirenete, além do Jordão, para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, e deu a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. De maneira que o seu termo foi desde Manaim, todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, deu aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, além do Jordão, para o oriente de Jericó. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinham falado. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazer, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara, pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e meia tribo já dera Moisés herança além do Jordão, mas os levitas não tinham dado herança entre eles. Porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim. E os levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arabaldes para o seu gado e para seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou teu pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou desta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou daquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém, irmãos? Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 17. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele
de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esses publicanos. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. E traziam-lhe também meninos, para que ele lhes tocasse, e os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Amém, irmãos? Salmo 85, versículo 1, versículo 13. Abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste voltar o cativeiro de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste-te do ardor da tua ira. Torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação, e faz cessar a tua ira sobre nós. Acaso estarás sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Certamente que salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele e nos porá no caminho de suas pisadas. Amém, irmãos? Provérbios 13, versículo 7 e versículo 8. Há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na paz do Senhor. Palavra viva e eficaz. Glória a Deus. Deus abençoe e até amanhã.